Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concurso, aprovado em 7 concursos, e hoje eu quero tratar da infeliz ocorrência aí com a morte do Genivaldo de Jesus Santos, lá numa abordagem da PRF, que faleceu anteontem lá em Umbaúba, no Sergipe. Mas para eu falar dessa morte, eu preciso explicar todo um contexto e peço que você me acompanhe até o final. Eu vou ter que trazer outras duas situações. A trágica morte dos dois PRFs, que foram abordar um morador de rua e acabaram sendo assassinados aí pelo morador de rua, que tirou a arma dos policiais aí de maneira inesperada e atirou. E também a questão da operação que a PRF participou junto ao BOP, junto com a PF, na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E a resposta da sociedade, a maneira como que a imprensa tratou, como a maior parte das pessoas tratou essas situações, que me deixou reticente para se posicionar. Eu acompanhei, eu noticiei, sobretudo, a morte dos policiais. Você vê como que a imprensa trata, como que as pessoas lidam com essas informações, e daí você se posicionar é sempre um peso. Mas eu refleti muito, eu até rezei, orei muito para ter esse posicionamento que eu quero falar hoje. Hoje eu acordei 5 da manhã, comecei a escrever e agora eu quero trazer isso para vocês. Mas me acompanhem, porque esses casos eles não permitem respostas rasas. São casos complexos que exigem respostas complexas. Para você que não me conhece, né, eu trabalhei na PRF, sou ex-PRF, foi um lugar que eu aprendi muita coisa, que me fez muito feliz, é um baita de um órgão, conheci muitas pessoas lá que foram sensacionais. E olha que eu sou da área de direito, passei por vários outros órgãos, né, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, mas a PRF é o órgão que eu mais respeito, né, hoje em dia. Quando eu coloquei o primeiro vídeo, o vídeo que eu tratei sobre a morte dos dois policiais, você já percebe um fenômeno que existe na sociedade, que é natural da internet, que ele dá voz para todas as pessoas. Quando ele dá voz, ele também, como consequência, essas pessoas são mais escutadas, assim como eu, aqui no meu canal do YouTube. E o problema é que isso é usado de maneira indistinta, as pessoas são rasas, as pessoas fazem comentários de maneira irrefletida, fazem julgamentos de maneira superficial. Então, no caso da morte dos dois policiais, que era um momento que merecia respeito, que merecia luto, que merecia empatia por aqueles dois PRFs que estavam em serviço, eu vi um monte de gente criticando a abordagem dos PRFs, e olha que as imagens eram terríveis, você nem sabe direito o que aconteceu. Teve gente falando, deveria ser feita com arma em punho, deveria ter passado rasteira nas pessoas. E assim, são pessoas que não têm um mínimo de noção de abordagem. Uma noção básica. Existem níveis de suspeição, e a cada nível de suspeição você reage de uma maneira. Um morador de rua, uma pessoa que precisa ser retirado da rodovia, na situação ali, não tinha um nível alto. Os policiais agiram, num primeiro momento, acertadamente. E daí gente, não, tem que ter arma em punho, tem que passar rasteira. Como assim? Se fosse sua mãe que fosse abordada numa outra situação, você gostaria que ela fosse abordada com arma em punho? Você gostaria de ter esse treinamento? De ter esse tratamento? E essa é a consequência de você dar voz às pessoas, né? As pessoas usam de maneira irrefletida um direito, uma possibilidade. E julgam. Então vira uma sociedade extremamente julgadora. A pessoa não tem nem direito à defesa, né? Os policiais faleceram e você julga. Não tem defesa, não tem presunção de inocência. Às vezes é só julgamento e punição. Muitas vezes, esses julgamentos que são feitos, não só nesse caso, mas em outros também, eles acontecem não pelo que a pessoa fez, mas por quem a pessoa é, pelo que ela representa, os seus valores, sua posição política. Veja a situação da PRF, do BOP, lá na Vila Cruzeiro. A PRF e as outras forças policiais são colocadas claramente em uma situação de guerra urbana. E aqui, por que se criou isso daí? A gente podia ficar horas discutindo. Por que se criou? Por que se criou essas forças dos traficantes, né? O Comando Vermelho, todas essas forças? Por quê? A ausência do Estado. A ausência do Estado, são várias razões, mas a gente pode citar aqui a ausência do Estado, principalmente. E daí você coloca tudo nas costas da polícia, você joga eles numa situação de guerra, você veja o armamento que essas pessoas têm. E daí, quando essas pessoas vão lá, atuam, você pega e fala, olha, mataram muita gente. Meu amigo, olha a situação que você colocou essas pessoas, esses policiais. E aqui não é julgando, não, eles são inocentes. Não, eles precisam passar, claro, por avaliações, precisam passar pelo controle do Ministério Público, mas você começar a dizer previamente que eles são culpados, que teve muitas mortes, é a mesma coisa que jogar alguém numa guerra e quando a pessoa volta, fala, olha, você matou muita gente, mas jogam essas pessoas numa guerra. O Rio de Janeiro é uma guerra. Não precisa morar lá para saber. E na situação do PRF assassinado, né, dos dois PRFs assassinados, ninguém se pergunta um monte de coisa e julgam. Será que eles não estavam trabalhando mais de 24 horas? Normalmente esse horário
da manhã é o horário que muitas vezes o pessoal está trocando. Às vezes os caras estavam trabalhando 24 horas. Como que foi a situação? Mas o pior desse julgamento é a questão de você ser generalista. Isso acontece muito. Você colocar todo mundo no mesmo barco. Você generalizar. Você pegar comportamentos isolados e querer colocar em cima de grupos ou até instituições. É a polícia que é corrupta, determinadas pessoas que são bandidas, ONGs que não prestam, que são corruptas. Há 13 mil policiais rodoviários federais no Brasil. E por causa de uma abordagem, um monte de gente falando, nossa, precisa mudar a abordagem da polícia. Quantas abordagens dão certo? E daí, muita gente falando que a polícia é mal treinada, mas quantas vezes dão certo essas abordagens? E daí você vai ver a reportagem do Globo. Olha só essa reportagem. De polícia das estradas a câmara de gás. Como a PRF passou a atuar em ações que terminam em morte. Você pega toda uma instituição que tem anos de trabalho, que tem anos de desenvolvimento, tem toda uma questão de atuação junto à sociedade, e por causa de duas situações, você as julga e coloca que a PRF passou a atuar em ações que terminam em morte. Olha que absurdo isso. Olha como você está jogando trabalho no lixo, olha como você está desrespeitando pessoas frente a essa situação. E daí nós estamos falando em valorização dos policiais, por meio da reestruturação, tudo, e você coloca tudo isso em risco por causa de situações isoladas. Qual que foi a última vez que um policial morreu? PRF. Faz anos que o policial morreu. Quantas pessoas a PRF mata? Veja, procura reportagens. Quantas pessoas a PRF mata? É excepcional. Vocês não sabem quantas operações a PRF está envolvida, e é excepcional esse tipo de acontecimento. E daí você coloca como regra, e daí você pega e chama... A PRF passou a atuar em ações que terminam em morte, por causa de situações excepcionais. E tudo isso é fruto da polarização que a gente vive hoje. Não importa o que está envolvido, as pessoas, as instituições, não importa. O que importa são posicionamentos políticos. Ou você é a favor da polícia, ou você é contra. As pessoas, elas não estão preocupadas com a vida, com o que está envolvido aqui. Logo que saiu essa notícia da PRF, era de manhã e eu fui pro YouTube para ver o vídeo. Eu nem tinha visto o vídeo, vi só a notícia. E eu vi um canal, eu vou demonstrar aqui o canal Câmara de Gás da PRF, esquerda está em festa para culpar Bolsonaro. Impressionante a abordagem desse sujeito. E não está preocupado em nada com a vida das pessoas. A grande preocupação é que aquilo ia ser usado pela esquerda. Ele lê a notícia e fala, meu Deus, olha, vão usar contra a gente. Não importa a situação, se a pessoa morreu, se está certo, se está errado. O que importa é não ser atacado pela esquerda. O que importa é essa briga política, como se a política fosse um fim em si mesmo. E muita gente, por essa polarização, passa pano também. Então a pessoa, ela vê algumas situações que seriam absurdas em outros contextos, mas porque é do político de estimação, porque é da situação que defende, vai defender. E aqui eu não estou querendo criticar quem está em silêncio, porque eu entendo quem está na corporação, quem é PRF, julgar os colegas. Se você julga um dia, amanhã você pode ser julgado. E eu entendo essa situação. Mas eu não posso passar pano. Eu sou cristão, a gente tem que agir frente às injustiças. E aqui me lembra a frase do Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E a gente não pode ficar em silêncio frente a determinadas situações. E aqui eu trago meu posicionamento. Mas, dentro de todo esse contexto, cara, não quero ser um julgador, não quero aqui ser o mega especialista, não quero atuar dentro de uma polarização de, nossa, eu sou de esquerda ou de direita e essa situação precisa ser lida desse jeito para atender algumas cartilhas, mas trazer uma noção real do que a gente tem hoje. Veja, esses policiais que fizeram a abordagem acabaram de sair de uma situação de ter dois colegas, não é um, é dois colegas, e isso sensibilizou muito toda a PRF, mortos por causa de uma abordagem. Eles iam abordar uma pessoa comum, um andarilho, e esse andarilho acabou retirando a arma deles e veio a falecer. Esse é o contexto. E no contexto lá, você vê, a abordagem é dura. E eu não vou contestar a abordagem, não. A abordagem é dura, mas como tem que ser? Me parece, isso vai ter que ser averiguado, que ele resistiu, que ele estava sem capacete. E aqui um questionamento, que uma pessoa com problemas mentais, como alega a família dele, está andando de moto, sem capacete. Mas, quando vai para a viatura, e aqui eu quero chegar, eu não posso me eximir de falar que aquilo é um flagrante erro dos policiais ali. Você usar gás para aquilo, e eu não sei qual gás que foi utilizado, você colocar a pessoa dentro da viatura, os gritos, para mim aquilo está muito errado. Muito errado. Eu não vou julgar como julgam a imprensa, que agora estão chamando de câmara de gás, chamando os policiais de nazistas, como se ali tivesse um dolo de matar, quando a gente sabe que o dolo ali, aqui entrando no aspecto penal, era que a pessoa, eles parassem de se debater.
A gente não sabe o contexto e eu também não quero julgar, mas pra mim tá flagrante que aquilo é um absurdo. Qualquer policial sabe que aquilo é um absurdo. Sabe que aquela abordagem não existe, aquele uso do gás não existe dentro da viatura. Mas a gente tem que lembrar também de todo esse contexto. Que se quebrar a viatura, se tiver, o policial vai responder processo administrativo. Tem essas questões que ninguém discute. O policial vai responder processo administrativo, vai ter problema. Então, eles quiseram acalmar, agiram, para mim, de uma maneira imprudente, mas é preciso ser averiguado. Agora, eu não vou falar assim, passar pano e falar, nossa, isso a gente precisa averiguar. Para mim, tá flagrante que tá errado. Se você vê alguém dando um soco em outra pessoa, você não precisa esperar o julgamento. Se você vê alguém sendo estuprado, você sabe que é um estupro. Então, assim, para mim tá muito claro que aquilo tá equivocado, aquela abordagem foi equivocada, foi exagerada, foi com excesso. Agora, não sou eu que vou condenar. Vão ter que analisar. Querem trazer ele para um homicídio doloso que eles quiseram matar e não sou eu que vou fazer isso. Eles apenas, dentro desse contexto que a PRF está vivendo, dentro de todo esse contexto que o país está vivendo, ocorreu isso daqui. Então esse daqui é o meu posicionamento e, claro, deixa a tua opinião. A ideia aqui é trazer uma visão. Não sou o dono da verdade. É apenas uma reflexão que, cara, sério, fiquei muito tempo para fazer. Então, deixa teus comentários de maneira respeitosa e é isso daí, pessoal. Bora estudar.